E aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é Guto Thomas trazendo mais um vídeo de Unreal, nosso segundo vídeo de Unreal. No primeiro eu apresentei a interface de uma forma bem resumida mesmo, e nesse vídeo a gente vai usar a programação para mexer um cubo. Coisa básica, coisa que todo mundo quer fazer quando começa a mexer numa engine nova, que é mover um cubinho. E eu percebi no vídeo passado que o som do vídeo ficou bem bom, mas depois de um tempo ele foi degradando por causa do chiado do computador. Então peço perdão por causa disso. Eu estou tentando deixar o laptop um pouco mais longe para ver se eu consigo reduzir esse chiado um pouco. Mas esse vídeo vai ter bastante informações, então é um processo um pouco sistemático para fazer o nosso personagem aparecer no cenário, principalmente. E é uma forma um pouco diferente da Unity. Então vocês vão precisar ter um pouco de atenção para pegar bem esses conceitos e entender realmente o que está acontecendo. Só uma dica rápida, caso o projeto de vocês fique um pouco pesado, vocês podem vir aqui em Edit e Project Settings, que eu imagino que seja a mesma coisa no Windows, e aqui vocês têm uma aba que é aqui em Engine, vocês têm essa aba Rendering. Aqui vocês podem controlar algumas coisas para tentar deixar o projeto um pouco mais fluido. E eu até estava procurando essa aba para remover o anti-aliasing. Então eu vou desligar ele porque imagino que ele está ocupando um pouco da GPU. E eu não quero isso nesse momento porque eu estou mais afim de conseguir um desempenho fluido na hora de gravar. Então já ficou uma bosta. Percebemos que o aliasing está desligado. E eu não sei o que é essa mancha de café aqui, que uma força do mal está se espalhando pelo meu cenário. Bom, eu vou ignorar isso aí, vamos para ação mesmo. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu não vou utilizar esse cenário porque ele está um pouco poluído já. Então o que eu vou fazer é criar um novo cenário. Eu vou vir aqui em File, New Level, e aqui a gente pode escolher qual que a gente quer. Esse aqui é um pouco sombrio demais. Esse aqui é um pouco mais, parece que tem mais vida nele, apesar de não ter nada. Então eu vou selecionar esse. Está pedindo se eu quero salvar esse aqui. Não quero salvar, então clique em Don't Save. E abrir o nosso lindo cenário. Outra coisa que eu vou fazer também é selecionar o chão e eu vou expandir ele nos eixos X e Y. Então eu vou setar a escala em vez de 1 para 100. Só para deixar o nosso cenário um pouco mais explorável. E agora eu vou criar um blueprint. E o que é? Vocês podem perceber agora, só um adendo rapidinho, que agora a velocidade da câmera ficou um pouco lenta relativa ao tamanho do cenário. Então vocês podem clicar aqui e aumentar o camera speed para navegar de forma mais fácil pelo cenário de vocês. E agora a gente vai criar o nosso primeiro blueprint. E antes disso eu vou criar uma pasta, botão direito, New Folder, chamado de Blueprints. Aqui eu vou armazenar os meus blueprints. E o que é um blueprint? Um blueprint é basicamente um conjunto de elementos que vão formar um objeto qualquer, seja um objeto que vai ser colocado no cenário, seja um jogador, porque um jogador ele é um conjunto de vários outros elementos. Ele é um conjunto de uma malha esquelética que permite que o jogador ande pelo cenário, ele pode ter uma câmera atrás dele, no caso de ser um jogador controlável pelo jogador, ficou meio ambíguo isso, mas eu acho que vocês entenderam, caso ser um playable character, ele pode ter vários outros elementos. E na Unity o que a gente faz, a gente cria um objeto vazio e parenteia esses objetos aqui na hierarquia da Unity. No caso seria o Outliner aqui da Unreal. Mas aqui na Unreal é um pouco diferente. Em vez de fazer as coisas no Outliner, vocês podem ver que o Outliner na Unreal ele não tem tanto foco como tem a hierarquia na Unity, que é onde a gente coloca os elementos. Então eu acho que talvez por isso que o Outliner é um pouco escondido, porque eles fizeram esse sistema de blueprints que é como se fosse uma outra janela para vocês editarem um elemento específico. E agora a gente vai criar o nosso primeiro blueprint. Botão direito, Blueprint Class. E aqui vocês podem perceber que a gente pode escolher uma classe Py. Para quem já programou em C# na Unity, vocês podem perceber que quando a gente escreve um script,
ele sempre deriva de monobehavior, tem aqueles dois pontos, monobehavior. E isso são as funcionalidades básicas do script. Na Unreal é um pouco diferente, porque em vez de existir uma classe base para tudo que a gente quer fazer, aqui na Unreal eles dividiram isso. Então cada classe pode ser vista como um aperfeiçoamento de outra para dar funções básicas para um objeto que a gente queira criar. Caso eu queira criar apenas um elemento que vai ficar no nosso mundo, que não tenha movimentação, a gente usa um ator. Um ator ele não tem essas características de receber inputs do controlador e movimentar pelo cenário. Caso a gente queira criar um personagem que recebe input do jogador, que pode ser movimentado usando teclas, usando eixos, a gente usa um pawn, porque ele já tem essas propriedades incluídas nele. Se a gente quiser criar um personagem mesmo, um jogador, um personagem que pode andar pelo cenário, a gente usa o character, que vocês podem ver que cada um deles traz uma descrição. Então, um character é um tipo de pawn, pawn do inglês é peão, é um tipo de peão que inclui a habilidade de andar. Mas a gente vai criar um pawn e vai adicionar nós mesmos essa possibilidade de andar. A gente vai fazer esse controle. Porque eu acho interessante vocês não pegarem tudo de graça e aprenderem um pouco como funcionam as coisas. O character, eu não gosto de usar ele porque ele dá muita coisa que a gente não precisa às vezes. Ele dá a opção de poder caminhar, poder pular, poder voar, poder nadar. E se o personagem de vocês não for um humano, por exemplo, não possui essas características, não tem por que vocês derivarem a classe de character, porque vocês vão ter muita lógica que vocês não vão querer utilizar. Então talvez o ideal seja vocês pegarem uma classe que tem um pouco menos de funcionalidade, mas não traz funcionalidades a mais que vocês não querem, traz só o básico. E é por isso que a gente vai usar o pawn, além de aprender como movimentar um personagem e assim por diante. Então eu vou pegar o pawn e aqui eu vou dar um nome para ele. Eu vou chamar de character underline BP. Essa é uma convenção na Unreal, eu percebi, que eles usam o nome que você daria normalmente, underline BP, porque é um blueprint. Vou abrir esse blueprint então. E olha que legal, a gente tem uma nova viewport, uma nova... É como se fosse todo um novo sistema só para editar esse blueprint. Então eu vou até expandir isso aqui. Pessoas com toque me perdoem, porque essa tela está mais para a esquerda do que para a direita. Quem viu o primeiro vídeo de Unreal sabe por quê. E, como eu falei para vocês, a gente tem toda essa tela só para editar o nosso personagem. Eu vou reduzir um pouco a velocidade da câmera, está muito rápido. Tá, e o que a gente vê aqui é o scene root. Isso aqui é basicamente um elemento ao qual a gente parenteia os componentes que vão constituir esse blueprint, ok? E eu não uso esse default scene root. Eu vou adicionar um componente aqui. Eu vou vir bem aqui para baixo e eu vou adicionar talvez não tão para baixo, até me perdi aqui. Eu vou adicionar... Eu vou digitar scene e é esse aqui. O scene component é esse que eu quero usar como o root, só que vocês podem ver que ele está parenteado ao meu root. E para eu fazer com que esse elemento seja o meu componente raiz, o meu componente principal, o componente ao qual todos estão anexados, eu vou clicar nesse componente e vou arrastar por cima do default scene root. Pronto, agora a gente tem um componente que a gente não enxerga, a gente não consegue mover, mas ele está centralizado na nossa viewport, na nossa janela aqui de edição de blueprints. Vocês podem perceber que, diferente da Unity, aqui no editor dos prefabs ou dos componentes, a gente não consegue alterar a posição dele nem a rotação, a gente só consegue escalar ele. Agora a gente tem que pensar, do que vai ser composto esse personagem que a gente quer criar? Como eu falei para vocês, vai ser um cubo que vai caminhar pelo cenário. Então, um cubo, ele é uma malha estática. Porque
que é uma malha estática? Uma malha estática não é uma malha que fica parada. Não é um objeto que fica parado. É uma malha que não tem animações. O nosso cubo não vai ter nenhuma animação, então a gente vai adicionar esse componente. Add Component. E aqui em Componentes a gente vai adicionar Static Mesh. E, de novo, diferente da Unity, esse componente não é adicionado ao root component, que é esse objeto raiz aqui. E sim, ele é parenteado a esse elemento. E aqui a gente consegue mudar a posição. E essa posição é relativa ao objeto raiz. Então, teoricamente, essa malha estática está centralizada aqui no nosso elemento. E aqui nas propriedades dessa malha estática, vocês podem ver que nós temos o transform, que permite que a gente mude a posição, rotação e escala desse elemento. E nós temos também aqui o principal parâmetro nesse momento, que é o static mesh. E aqui a gente pode adicionar uma malha para esse componente. Então eu vou clicar nesse drop list aqui e eu vou selecionar o shape cube, que é um cubo. E parece que está muito grande esse cubo. Não, não está tanto não. Está aqui o nosso cubo. E eu vou salvar isso aqui. E eu vou compilar também. Quando fica essa interrogação aqui é porque vocês precisam compilar. Vou fechar essa janela e eu vou arrastar o meu blueprint para a cena. E vocês podem ver que eu tenho aqui o meu cubo. O que vocês enxergam no outliner é só o blueprint, vocês não enxergam toda essa hierarquia que aparece aqui, que é a cena e depois a malha estática e qualquer outra coisa que exista aqui. Então vocês só enxergam o blueprint. E aqui sim vocês podem controlar a posição desse elemento, rotação, escala e tudo mais. Voltando aqui, eu quero fazer uma outra coisa, eu quero adicionar uma câmera a esse elemento, porque eu quero enxergar o jogo como se eu fosse o controlador desse cubo. Então, para adicionar uma câmera, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai adicionar um componente. O componente é, obviamente, câmera, então eu vou digitar aqui, aparece aqui câmera. E vocês podem ver que a câmera está parenteada ao elemento raiz. Se eu esconder aqui o elemento raiz, a câmera esconde junto, e eu quero parentear essa câmera à malha estática em vez disso. E para isso eu só arrasto a câmera e largo aqui em cima de Static Mesh. Agora sim, tudo que a malha estática fizer, todos os movimentos da malha estática, a câmera segue. Teoricamente a gente não precisa fazer isso. Por quê? Porque quando eu mover o meu elemento, eu vou estar movendo a raiz e não a malha estática. Mas talvez é um costume que eu criei e eu acabei nem percebendo isso. Agora então, eu vou posicionar essa câmera atrás do cubo. E na Unreal, o X é o eixo que aponta para frente. Então eu vou mover ele aqui para trás em X. Outra coisa que vocês podem perceber é que quando eu movo para trás, eu estou movendo 200 e poucas unidades. Isso parece muito em relação ao que eu estou vendo aqui. Mas isso é porque é tudo dado em centímetros na Unreal, não é em metros. Não sei porquê, não me pergunte isso porque eu não faço a menor ideia, eu até acho péssimo isso. Mas vamos lá, então esse pulo em Z que eu dei aqui, que foi de 100 unidades, que parece muito, foi apenas 1 metro, 100 centímetros. Então eu vou salvar e compilar, e eu já vou ter o meu elemento com uma câmera atrás dele. Vocês podem ver até aqui na preview, quando eu clico nesse character, vocês conseguem ver ele visto através da câmera dele, que é essa aqui, ok? Só que eu vou deletar esse personagem, eu não vou usar ele dessa forma, eu não vou arrastar ele no mundo e dar play. Eu vou fazer uma coisa um pouco diferente. Vocês podem ver que tem esse elemento que eu não falei ainda sobre aqui, que é esse controle com uma bandeirinha de largada, como se fosse. Esse aqui é o Player Start. Cada jogador, o que vocês definirem como jogador, vai ser instanciado por esse Player Start, e então a Unreal vai dar o controle do jogador como se fosse o controlador do personagem que foi instanciado por esse Player Start. Então, se esse Player Start instanciou o nosso cubo, o jogador, no caso eu, vou estar no controle do elemento que foi instanciado por esse Player Start, que é o cubo.
Só que para dizer o que eu quero que seja o elemento controlável aqui, vocês podem ver que eu não tenho nenhuma opção para setar isso aqui no player start. Isso é porque o player start ele não tem essa informação nele. Essa informação ela é armazenada no Game Mode, que é o tipo de jogo. O Game Mode ele contém informações básicas em relação ao jogo que a gente está criando. E, inclusive, a informação de qual elemento vai ser instanciado pelo Player Start. E para criar um Game Mode, botão direito, e está em algum lugar por aqui. Na verdade, ele está em Blueprint Class e Game Mode. Então, ele é um outro tipo de blueprint, ele herda funcionalidades diferentes em relação ao nosso character BP, que a gente criou agora há pouco. Então, uma breve explicação está aqui e diz que o Game Mode define o jogo que a gente está jogando, as suas regras, pontuações e outras caras do tipo de jogo. Então, como eu falei para vocês, o Game Mode vai definir o jogo que a gente está jogando, vai definir quais são as regras e quais são as características desse jogo. Inclusive, como eu falei, qual elemento vai ser instanciado pelo Player Start. Porque o Player Start nada mais é do que o ponto inicial do nosso personagem. E quem sabe qual é o personagem do jogo é o tipo de jogo. Então a gente vai criar um Game Mode para dizer isso. Eu vou chamar de My Game Mode, sem o BP dessa vez. Duplo clique aqui. E vocês podem ver que tem nas propriedades desse My Game Mode, eu não vou me importar com a aparência disso, até porque, para ser sincero, eu não sei em que casos a gente mudaria a aparência de um Game Mode, já que ele é teoricamente um elemento que não aparece no cenário. Aqui em Default Pawn Class, essa é a classe usada pelo jogador, por mim, no caso. Então, eu quero dizer que o Default Pawn Class, a classe inicial, a classe que vai ser colocada no Player Start quando eu apertar Play, é o meu Character BP que eu acabei de criar. Então eu só clico aqui, expando essa lista, e como o meu Character BP é um tipo de pawn, um tipo de peão, eu posso selecionar ele aqui. Só compilo, salvo, fecho aqui, quando eu der Play, não está aqui ainda. Isso é porque a gente precisa dizer qual é o tipo de Game Mode que esse jogo da Unreal vai usar. E para dizer isso parece um pouco estranho, porque essa opção não parece estar em lugar nenhum. Mas ela está um pouco escondida. Vocês precisam vir aqui em Blueprints, não clicando em Blueprints, vocês clicam nesse botãozinho que aponta para baixo. E aqui em Game Mode, vocês vão vir em Select Game Mode Class, que vocês vão dizer qual que é o blueprint que esse jogo vai usar como Game Mode, e vocês vão selecionar o My Game Mode, que é o que a gente acabou de criar, certo? Feito isso, quando eu aperto Play, o nosso cubo está aqui. Eu tenho que admitir que foi bem trabalhoso para colocar um cubo na tela como sendo o nosso personagem principal, mas esse é um processo um pouco sistemático e chato, mas que se vocês fizerem uma outra vez fica meio automático e fácil. Outra coisa, esse cubo ele não está caindo, ele não tem física embutida nele. E para colocar física, a gente vai mexer no nosso blueprint aqui, e vocês podem ver que esse elemento que eu coloquei como sendo a raiz, quando eu quero aplicar física, eu quero aplicar tudo na raiz. Por quê? Porque tudo que está parenteado à raiz vai seguir o movimento da raiz. Então, se a física fizer com que o objeto raiz caia, os elementos parenteados vão seguir esse movimento e vão cair junto. Se eu aplicar a física na malha estática, vocês podem ver que eu tenho uma opção aqui, simular física, a malha estática vai cair, mas o elemento raiz não. Isso pode gerar um comportamento um pouco estranho. Então, o que eu quero fazer aqui é substituir esse componente raiz por um que permita que eu adicione física. Ele até permite que eu adicione física, só que ele não tem um colisor físico. E elementos que têm colisores físicos, eles estão aqui em Collision. Eles são Box Collision, Capsule Collision e Sphere Collision. Cada um deles tem um tipo diferente de colisor. Como o elemento que a gente está criando é uma caixa, eu vou usar o Box Collision. E eu vou chamar de Root, porque vai ser a nossa raiz. Só que vocês podem ver que esse elemento está parenteado
a raiz atual. E como eu falei para vocês, para mudar a raiz atual, vocês vão clicar no elemento que vocês querem que seja a raiz e arrastar até o elemento raiz atual. Então a descrição diz ali, drop here, para fazer de root a nova raiz. Então largo aqui. E agora a gente tem o colisor ali, que vai ser o local onde vai ser detectado física. Então quando esse colisor encostar em alguma coisa que tenha um colisor também, a física vai tentar repelir esses elementos. Só que a gente precisa fazer com que esse colisor envolva o nosso cubo. E para isso a gente pode controlar o shape aqui em box extend. Então eu vou aumentar em x e y. Só que eu não consigo botar esse negócio mais para cima, aparentemente. E a solução para isso é mover a minha malha mais para baixo. Ops, tem um problema aqui. Vocês podem ver que esse componente scene component não deveria mais estar aqui. Então eu vou arrastar a malha estática e parentear elas ao root. Attach. E esse componente scene eu vou deletar. Botão direito delete. Agora sim. E vocês podem ver que eu não consigo mover o colisor para cima, mas eu consigo baixar a malha estática. Eu não consigo mover o componente raiz. Eu consigo mover os componentes que estão anexados à raiz. Então eu pego essa malha estática e movo ela para baixo. Mais ou menos na metade do colisor atual, porque eu vou expandir ele em Z. Então clicando aqui no root, eu vou aumentar o Z extend para fazer com que ele envolva a minha malha. E agora sim a gente pode clicar em Simulate Physics. Então o nosso elemento vai usar física, ok? Vamos salvar, compilar e testar isso. Quando eu aperto play, o cubo caiu. Ótimo. Só que eu ainda não consigo mover ele, é óbvio, a gente não criou nenhuma lógica para isso. Eu acho que eu vou terminar o vídeo aqui e eu vou, nesse exato momento, gravar o vídeo que a gente vai adicionar movimentação, mas eu vou liberar ele um pouco depois. Porque esse vídeo está um pouco comprido, ele está com 20 e poucos minutos, e eu não quero fazer vídeos com, sei lá, 1 hora ou 50 minutos de duração, porque é ruim para todo mundo. É ruim para mim, eu tenho que editar um vídeo enorme, é ruim para vocês, vocês precisam ficar 1 hora assistindo um vídeo. Então a gente vai dividir isso em 2 partes, ok? Bom, então para esse vídeo é isso, um abração e até o próximo.